agora tenho 22 anos, sou missionária aqui pela Igreja Sopro Divino. Estou em um processo de formação para a tradução da Bíblia em Santa Catarina. Eu fui para lá aos meus 15 anos e, ao longo destes 7 anos, o Senhor tem me ensinado, tem me capacitado para a obra dele, tem aberto os meus olhos para a necessidade de hoje no mundo e tem me ensinado a viver uma vida nos caminhos dele, na vontade dele, entendendo que, às vezes, nós temos alguns planos, alguns objetivos, mas tudo que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito, é agradável e é o melhor para a gente. Então, ali em Santa Catarina, eu faço parte de um projeto que se chama Nascente. É um núcleo onde um pequeno projeto que iniciou na igreja ali, Assembleia de Deus, de adolescentes e jovens, bem novinhos, apaixonados pelo Senhor, que queriam trabalhar com tradução da Bíblia, que queriam trabalhar com missões. E então nasceu esse projeto no ano de 2015. Então, ao longo destes anos, tem sido formado jovens e adolescentes para a tradução. Atualmente, nós já temos 6 jovens que já estão prontos, já com a formação de linguística e todas as coisas que são necessárias para ir ao campo e iniciar uma tradução. Temos uma que ela passou um período de 11 meses no Camboja, um país do Sudeste Asiático. Ali ela esteve ajudando, fortalecendo a equipe, também auxiliando, aprendendo, conhecendo mais sobre a tradução, vendo as necessidades. E ela retornou e agora ela está se preparando para ir para um outro país. É um país mais fechado, ali do Sudeste da Ásia. A gente também não pode estar falando sempre o nome abertamente. Se algum irmão tiver curiosidade, pode perguntar. Mas é um outro país ali da Ásia que ela está agora se preparando para ir para este país, já estudando a língua oficial do país, aprendendo um pouco mais sobre a cultura, estudando a questão do visto, como ela vai entrar neste país. E temos um outro, o Júnior Guerreiro, que ele está trabalhando no Paraguai. Ele é paraguaio, mas ele passou uns anos de treinamento aqui no Brasil, e agora o Senhor o levou de volta para a sua nação para trabalhar ali no Chaco, Paraguai, ali naquela área bem desértica, para trabalhar com a tradução para um povo indígena ali também, chamado Chamacoco. E tem sido maravilhoso ver os frutos, ver o que o Senhor tem feito, ver como o Senhor tem usado ele ali naquele lugar. E também alegra o nosso coração sabendo que estes são os primeiros daqueles que o Senhor vai enviar. Sabemos que há uma grande necessidade na obra de missões, maior ainda na área de tradução da Bíblia, mas assim como o Senhor levantou os seus 300 lá com Gideão, nós estamos com essa mentalidade de que o Senhor é o dono da obra. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem capacita. E neste ano eu pude ver bastante disso, de que nós vivemos pela dependência e somente pela dependência do Espírito Santo. Foi um ano mais teórico, a gente estudou bastante, a gente também foi bem puxado as matérias, a gente agora está com 2 professoras estrangeiras de inglês, nós já temos o estudo nosso diário de inglês, e temos uma professora do Texas e uma outra agora de um outro lugar ali dos Estados Unidos, 2 voluntárias que conheceram um projeto e falaram, eu quero ajudar. E estão nos dando aula, isso é muito bom, porque nós precisamos disso, precisamos do aprendizado de línguas, idiomas, e o inglês ele é fundamental hoje no mundo e também no mundo de missões, para a área que a gente vai estar trabalhando. Para trabalhar com o povo indígena, para trabalhar na tradução da Bíblia, precisa de uma língua ponte entre os tradutores. E o Senhor tem nos abençoado assim, mas também exige bastante da gente, mas é lindo ver como o Senhor tem abençoado, como o Senhor tem aberto portas, tem aberto o nosso entendimento também. Este ano eu apresentei um trabalho, nós fizemos a leitura de um livro em inglês e nós apresentamos ele em inglês também. Eu escolhi um livro chamado If I Perish, que a tradução é Se Eu Perecer, que é uma biografia de uma norte-coreana, de uma coreana, ainda era da época que as Coreias eram unidas, e ela relata um pouco sobre o seu período de perseguição, tudo que ela passou na prisão. E eu escolhi este livro, li este livro em inglês e apresentei ele em inglês. Eu não tenho vídeo aqui para mostrar para os irmãos, isso é um pouco bom, né? Porque daí não vê um pouco dos erros. Mas é bom isso, para a igreja saber que nós estamos nos preparando. Eu tenho sido preparada em todas as áreas para a glória de Deus. Também no espanhol, temos tido aulas, também tive que apresentar um outro trabalho em espanhol. Estamos sempre
aprendendo, sempre colocando em prática, no dia a dia. Este ano nós tivemos também uma conferência missionária lá. Já fazia muito tempo que não tinha uma conferência de missões. Para os irmãos terem uma ideia, a última tinha sido em 2014, que foi quando o Senhor deu esse projeto para o pastor Ismael Montanha, que é o pastor de lá. Também trago o carinho dele, o abraço. Ele admira demais o pastor Rigonato, a liderança da igreja, também essa igreja, porque ele fala, olha, a sua igreja é uma bênção, Raquel, porque ela tem entendido o projeto, ela tem entendido o que o Senhor tem para a sua vida, porque investir em missões já é algo que custa no mundo cristão. E investir em missões na formação de uma adolescente que saiu aqui de Mauá aos 15 anos é algo que exige bastante fé, bastante dedicação, bastante comprometimento com a obra do Senhor. E eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pelos meus pastores que têm abençoado, que têm investido. Então, essa conferência, essa última conferência, tinha sido o marco de quando o projeto nasceu. Então, nós estávamos com muita expectativa para essa outra conferência, que foi esse ano de 2023, e o Senhor nos surpreendeu bastante. Houve um grande despertar ali na igreja para assumir, para se comprometer com a causa de missões. Também o Senhor colocou bastante forte no nosso coração de estar orando por novos alunos, por novos adolescentes, jovens vocacionados, que têm entendido a necessidade de missões. E foi um tempo maravilhoso, também outras áreas do serviço da igreja, que o Senhor tem nos permitido fazer parte, para a capacitação do nosso ministério. Então, enquanto estamos ali, nós estamos sendo forjados, preparados em todas as áreas. Inclusive, uma vez, em um assunto que eu estava conversando com meu pai em uma das férias, e debatendo algumas problemáticas, algumas questões da igreja, eu falei, nossa, eu louvo a Deus por como a gente tem sido preparado lá. Porque somos colocados em algumas situações que, assim, liderança da igreja, às vezes, estaria pensando sobre isso, porque nós estamos ali auxiliando, ajudando nas questões que são necessárias, e o Senhor vai nos capacitando, porque em algum momento nós estamos, como todos os demais alunos, e daqui a pouco somos responsáveis por alguma tarefa, por alguma área, para dar uma EBD, para fazer alguma coisa, e nós temos entendido isso, que se o Senhor tem colocado liderança, tem colocado autoridade sobre as nossas vidas, independente de idade, independente de tempo, é para obedecer. Então, nós temos aprendido muito. Uma das áreas que eu tenho cuidado, que eu tenho auxiliado, é o discipulado infantil. Eu já tinha compartilhado isso com a igreja. E, para a glória de Deus, nós formamos 31 crianças este ano no discipulado infantil. Então, semanalmente, nós recebemos essas crianças na igreja. Algumas delas são familiares da igreja, outras foi que um amiguinho convidou na escola, alguma irmã do ciclo de oração que convidou a criança na rua e vieram e estão sendo discipuladas semanalmente. Então, isso é muito lindo ver, é uma responsabilidade muito grande, mas poder ensinar para elas sobre a armadura de Deus, ensinar sobre a paternidade, ensinar sobre identidade, sobre diferentes temas para essas crianças tem sido maravilhoso, porque nós temos visto que o Senhor está nos preparando para aquilo que Ele ainda vai nos entregar. Mas aquilo que Ele já tem colocado em nossas mãos tem sido confiado a nós para já fazer com excelência, para já crescer, desenvolver e abençoar outras vidas. E recebemos o desafio de, no próximo ano, formar 50 crianças. Então, ore por nós, ore por isso. Nós temos também feito alguns trabalhos evangelísticos. Esse ano a gente teve a oportunidade de sair para fazer uma ação beneficente no bairro. E também distribuímos materiais evangelísticos. E foi uma experiência que eu quero contar, que foi muito marcante para mim, foi que nós estávamos apresentando a causa, apresentando o projeto, e algumas pessoas que tinham interesse, elas contribuíam voluntariamente, isso é muito comum ter lá, contribuir para a associação, contribuir para missões. E passou um carro, assim, estava... enquanto eu estava conversando com outra pessoa, apresentando o projeto, esse carro passou e eu só ouvi um cara gritando, pega o dinheiro, pega o dinheiro. Quando eu virei para este carro, tinha uma criança e ela estava dando uma nota de R$2. E eu rapidamente peguei e dei um livro, aquele livrinho dos Amigos de Jesus para ela, e aquela criança começou a gritar de alegria, uau, um livro de Deus, é sobre Deus, que alegria!
Isso foi muito maravilhoso. Então, nós recebemos algumas contribuições para o projeto, mas esse tipo de testemunho, ver pessoas que se acercaram a nós, que pediram oração, que compartilharam alguma necessidade, foi muito maravilhoso ver isso, como o Senhor tem nos usado ali, como, sabe, nós temos entendido que o Senhor tem algo muito grande para nós, algo que vai fora da nossa cultura, mas enquanto estamos aqui, temos sido usados pelo Senhor. Também temos as nossas dificuldades, assim como todo mundo que é ser humano. Inclusive, um amigo ele falou: nossa, às vezes eu esqueço que vocês são seres humanos, acho que vocês assim são preparados para tudo. Eu falei: não, a gente tem muitas necessidades, a gente tem muita debilidade, muitas áreas que temos levado constantemente diante do Senhor, e por isso que eu agradeço também à igreja, porque sei que em muitos momentos a oração dos irmãos tem nos dado força quando às vezes estamos fracos, quando estamos passando por alguma luta. Mas uma das mensagens que o Senhor ministrou profeticamente no meu coração, e como igreja quero compartilhar uma parte dela com vocês, foi que em certo período desse ano parecia que era como um deserto, sabe? Quando aquele deserto, um silêncio, em alguns momentos, e a gente continua caminhando, continua buscando a Deus, continua nas nossas limitações, mas era aquele deserto. E Deus usou o meu líder, nosso pastor, para... Uma das palavras que ele ministrou ao meu coração foi justamente isso, de ser uma voz profética no deserto, de Deus nos preparar, me preparar, ele estava falando comigo, de ser um tempo de renovo, de voz, de profetizar no deserto. E isso eu tenho orado ao Senhor, orado para que a minha voz, para que a minha vida seja de bênção, não só para a minha vida, mas para as demais pessoas que estão ao redor, para que a palavra do Senhor possa abençoar outras vidas, possa abençoar outras pessoas. Isso tem sido maravilhoso, ver como o Senhor usa pessoas comuns, usa pessoas fracas para a sua glória, assim como a nossa pastora, a irmã Nadir, ministrou aqui essa palavra de que nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, é que o poder do Senhor se revela. Assim como Paulo, ele tinha tido grandes experiências com o Senhor, mas ele tinha essa limitação. Isso o fazia lembrar do poder do Senhor. E é isso que eu tenho visto na minha vida, e eu louvo a Deus por isso, por tudo que Ele já tem feito até aqui, por poder concluir mais um ano com as forças sendo renovadas pelo Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas é um privilégio poder servir a Deus, é um privilégio poder fazer parte de missões, poder fazer parte da tradução da Bíblia. É uma área que necessita muito ainda, necessita de muitos trabalhadores, ainda tem cerca de 1.600 idiomas que precisam da tradução da palavra de Deus, povos tribais, povos indígenas aqui no Brasil, povos na Ásia, povos em tantos lugares que eles clamam por receber a palavra de Deus. Essa Bíblia que nós temos acesso todos os dias, e às vezes nós tratamos como algo normal, algo comum, algo que nós não valorizamos, falando bem a verdade, mas tem pessoas que estão clamando no mundo hoje, necessitando dessa palavra, necessitando da palavra de Deus que transforma, que capacita, que renova, que dá força, que dá novo ânimo. Então, que os nossos corações estejam voltados para a palavra do Senhor, que os nossos corações estejam alinhados com o propósito de Deus. E agradeço mais uma vez pela oração, pela contribuição da igreja. Este novo ano que se inicia, temos orado, temos consagrado ao Senhor os nossos planos, precisamos enviar precisamos, na verdade, ser enviados para alguns estágios de inglês, tem uma nova turma que precisa fazer o estágio do Paraguai, que eu tive a oportunidade de estar no ano passado, cerca de 6 meses no Paraguai. Tem uma nova turma que precisa, tem uma turma que precisa ir para a etapa de fazer um curso, uma faculdade de linguística. Temos aqueles que estão orando para que o Senhor mostre um campo, porque a gente sabe que existe necessidade. Em muitos lugares a gente conhece, assim, essa língua precisa. Mas saber onde o Senhor quer colocar cada pessoa, onde Ele quer enviar cada um. Porque a gente sabe que tem necessidade no Brasil, mas é aqui que o Senhor me quer? A gente sabe que tem necessidade em Moçambique para tradução, mas é ali que o Senhor me quer? Sabe, em diversos lugares. Mas então eu peço a oração da igreja por isso, para que o Senhor nos dê, antes de tudo, direcionamento e sabedoria. E também os recursos. O Senhor tem nos abençoado bastante.
pela contribuição dos irmãos, das igrejas que têm enviado os alunos para lá. Nem todos têm o apoio da sua igreja, da sua família. Eu acho que eu compartilhei com a igreja que, nessa virada do ano passado, 2022 para 2023, quase que 2 amigos meus do Rio Grande do Norte não puderam retornar, porque mudou o pastor da igreja e a visão dele não era para essa área de missões. E quase que eles não puderam retornar por conta do financeiro mesmo. Mas o que eu sempre falava para eles, e o que eu sempre falo, é que o Senhor, Ele quer um coração disposto. E Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Deus que move corações. Eu sou prova disso mesmo. Minha mãe, ela sempre fala que ela queria me buscar de lá. A gente não falava sobre isso, mas depois de uns 2 anos que eu fui saber dessa luta dela, de querer me buscar lá, mas é o Senhor quem cuida. Quando o Senhor encontra um coração disposto, um coração realmente disposto por fazer a obra de Deus, as demais coisas não são nada, porque o Senhor controla o ouro, a prata, o Senhor cuida de cada coisa, a palavra do Senhor é a que prevalece, e eles puderam retornar, e esse ano foi um ano maravilhoso, poder acompanhar o desempenho deles, ver o crescimento. Então, o Senhor, Ele tem mostrado a fidelidade dEle de perto, e a nossa oração é essa, que a gente também possa ser fiel ao Senhor, que a gente possa não retribuir, porque nada que a gente faça é suficiente, mas estar como que alinhado com o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nesse ano, acho que eu tinha compartilhado com a igreja também, um irmão, ele sentiu no coração de doar uma moto para o projeto, para rifar, para vender, para fazer o que a gente quisesse, para arrecadar fundos. E ele falou com a esposa dele, olha, Deus falou comigo e eu quero doar a moto para missões. Ele tinha 2 motos. Uma moto grande, novinha, que ele só tinha ido na cidade do lado para resolver questões de documentos, e uma outra menorzinha. E ele estava pensando na menor, de doar a menor. Era também uma forma de abençoar missões, mas quando ele falou para a esposa dele o que Deus tinha colocado no coração dela, ela falou, amém, e vai ser a maior, né? Então, foi assim, ele falou, vai ser a maior mesmo. E eles doaram, e Deus abençoou grandemente eles nem quiseram abrir para a igreja, que foram eles quem tinham doado, só a gente que está ali mais pertinho, a liderança que soube quem foi o casal. Mas essas coisas que a gente vê como o Senhor tem abençoado. E aí a gente também ganhou um computador MacBook Pro para estar rifando também. E aí o sorteio da moto já foi no Natal. E o do computador a gente ainda está aí vendendo, ainda está divulgando um pouco, e o sorteio acho que vai ser em março, em abril. E outras coisas que o Senhor foi despertando pessoas, sabe? Um irmão da igreja que falou, olha, quando faltarem só 100 bilhetes para o da moto, pode deixar, pastor, não se preocupa, porque eu vou comprar. E outras coisas que os irmãos estão fazendo com Deus, e a gente fala, é o Senhor quem está movendo, é o Senhor quem está fazendo algo. A gente não sabe o tempo que Ele vai levar a gente, porque as passagens estão caras, a gente precisa ver questões de vistos, mas o Senhor está movendo, amém? Isso alegra o nosso coração, ver que o Senhor, Ele tem confirmado o projeto dEle para as nossas vidas. Então, conto com a oração da igreja por isso, para que a gente esteja com um coração sábio e que possa discernir a vontade do Senhor para nós, para este novo ano, e também para que o Senhor continue a mover, continue a dar os recursos, a dar também a questão de visto, questão de estratégias, principalmente para aqueles que estão indo para estágio de campo, saber por qual visto que eles vão entrar, porque em alguns países, como por exemplo dessa menina que eu falei, ela não pode chegar e falar, eu sou missionária, eu vim aqui para traduzir a Bíblia para um povo. Não, ela precisa usar um outro visto para poder entrar neste país. Então, nós contamos com a oração da igreja por isso. E, mais uma vez, muito obrigada mesmo por todo o apoio, toda a palavra, todo o incentivo, todas as orações. Sei que, como eu sempre falo, não é a Raquel que está indo traduzir a Bíblia, mas é essa igreja que o Senhor tem confiado essa tarefa tão preciosa da tradução da Bíblia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus pela palavra, por aquilo que Ele já tem feito neste culto. Saber também que o Senhor é aquele que ministra a palavra dEle aos nossos corações. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. A minha versão é na NVT. Alguns irmãos podem ter uma versão um pouco diferente, mas a gente vai conseguir se entender. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse, Rabi,
Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Até aí, por enquanto. Pode se sentar. Eu gosto muito de analisar um pouco sobre a jornada de Jesus aqui na Terra. E eu sempre falo para os irmãos que a gente tem o nosso resumo bíblico, que a gente faz no mínimo 2 por dia, e a gente inicia na língua em português, e a gente vai mudando conforme a gente completa toda a Bíblia. E aí eu já fiz em espanhol, em inglês, daí eu voltei para o português, e agora eu estou no meu 5º resumo da Bíblia em inglês de novo, voltei para o inglês. E voltando aos evangelhos, é muito maravilhoso ver como a palavra de Deus ela sempre se renova. E ver a jornada de Jesus aqui na Terra, ver como ele era completamente certo, convicto do plano que Deus tinha para ele aqui, da sua tarefa, da sua missão e aquilo que ele precisava fazer aqui na Terra. Então Jesus, ele passa por alguns momentos na sua jornada. Tem momentos que Jesus vai estar sendo aplaudido por muitas pessoas, muitos vão estar seguindo, acompanhando Jesus. Em outros momentos, Jesus vai estar quase sendo apedrejado, quase morto. Jesus vai passar por uma traição, Jesus vai ser negado por um dos seus discípulos. Muitas coisas Jesus vai passar, e a gente sabe que na sua jornada ele passou aqui na Terra. E nestes momentos, Jesus ele sempre se encontrava com um certo grupo de pessoas que eram os fariseus, os líderes judeus ali, pessoas que tinham um certo conhecimento da lei, conhecimento das tradições, e que lutavam por preservar isso. E é interessante ver como o Senhor ele nunca era pego de surpresa. Jesus sempre estava preparado para tudo aquilo que vinham e lançavam contra ele. Tanto que chega a dizer em uma certa passagem, um certo momento, que eles decidiram que não iam mais fazer perguntas para Jesus, porque eles já não tinham mais perguntas, porque Jesus tinha a resposta para tudo. Então eles falaram: não, com esse daí não dá, não vamos mais fazer pergunta, porque não dá com ele. E chega até ele um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um líder religioso entre os judeus, uma pessoa importante. E diz que ele foi de noite encontrar Jesus. E não se sabe bem ao certo o porquê que ele foi de noite. Pelo que eu vi, tem duas vertentes. Pode-se dizer que uma das opções, porque ele foi de noite, é porque ele foi para se esconder, para que as pessoas não vissem que um fariseu, um líder judeu, estava indo se encontrar com Jesus, aquele que estava sendo muito acusado, sofrendo retaliação pelas pessoas. E uma outra linha diz que ele foi de noite porque ele respeitava muito Jesus, assim como ele chama ele de rabi, e ele entende, então, rabi, a gente sabe que quer dizer mestre. Ele via Jesus como um mestre, então, para não incomodar um mestre que tinha muitas atividades durante o dia, ele ia de noite lá para não incomodar. Isso não está na Bíblia, não está registrado por quê. Eu sei que pessoas que estudam muito mais que eu, talvez, podem afirmar uma coisa ou afirmar outra, mas isso não faz diferença nessa noite. Eu quero só ministrar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra bem breve, bem direta, acerca disso. Então, Nicodemos, a gente vai ver que ele era um fariseu, principal entre os judeus, membro do Sinédrio. E algo que eu trouxe sobre o nome dele é um nome grego, que significa conquistador do povo. E por que um nome grego? A explicação disso pode-se ter, porque a gente, inclusive, falou um pouquinho sobre isso na EBD hoje, da Revolta dos Macabeus, que naquela época, naquele período, houve muita mistura entre essa questão dos nomes grego e tudo mais. Então, muito provavelmente também, ele era um homem de muitas posses, porque quando a gente vai ver lá para frente, lá em João, no capítulo 19, a gente vai ver quando Jesus é morto, e no sepultamento de Jesus, ele
ele faz todas umas coisas para o sepultamento de Jesus, então se entende também que ele era um homem de muitas posses. E, como eu disse, ele é mencionado neste momento, que nós lemos aqui, Nicodemos, nesse encontro de Nicodemos com Jesus, lá, como eu disse, em João 19, mas nesse período aí entre esse encontro de Jesus e a morte de Jesus, também em João 7 ele é mencionado, quando está aquela discordância ali no Sinédrio sobre Jesus, acerca dele, e ele repreende aquelas pessoas que estavam querendo falar algumas coisas contra Jesus, tanto que um deles chega a dizer para ele, então quer dizer que você se tornou um destes discípulos? Mas, então, a gente vê ele nessa posição de importância no Sinédrio, que o Sinédrio, para a gente entender um pouquinho de maneira simples, era como uma corte suprema dos judeus, que se reuniu ali em Jesus. No tempo de Jesus, essa jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal. Então. E aí a gente vai ver, nesse encontro de Nicodemos com Jesus, essa dúvida que fica aí, que a gente vê que ele tinha isso, pela resposta que Jesus dá para ele acerca deste novo nascimento. E é um pouco disso que eu quero brevemente falar, sobre o novo nascimento e essa vida gerada pelo Espírito e guiada pelo Espírito. A gente vai ver que existe uma necessidade da regeneração, uma grande necessidade de nascer de novo. E o porquê disso? A gente vai ver que Nicodemos, ele era um homem que tinha desejo de seguir a Deus. Ele queria conhecer a Deus. E o povo, assim como o povo de Israel, eles achavam que eles já tinham essa paternidade, já eram como que filhos de Abraão, que eles já tinham esse selo de filhos de Abraão, e por conta de tudo isso, achava que ser povo de Deus já estavam salvos, e que mais ainda porque eles eram religiosos. Mas o que estava escutando sobre Jesus e o que Jesus ensinava, os milagres, era como que um pouco confrontador acerca disso. Porque ele tinha que entender como Jesus estava mostrando isso, essa necessidade de quebrar essa certa religiosidade, de buscar algo mais intenso, algo mais profundo, algo mais próximo de Deus. Viver este relacionamento sincero com Jesus. Então, entender a vontade de Deus quanto à fé e esse relacionamento. E Nicodemos, ele parece ser um homem diferente dos demais. Por isso que ele é tratado de maneira um pouco diferente dos fariseus. Ele não estava ali como que para acusar Jesus, como os outros vinham e chamava Jesus de Beelzebu, de isso e daquilo. Mas ele estava ali com curiosidade de conhecer mais, de querer saber mais sobre Jesus. E Jesus, ele traz isso, essa necessidade do novo nascimento. E esse novo nascimento, a gente vai ver que Jesus, ele fala disso aqui, e os apóstolos, eles também vão falar sobre o novo nascimento em alguns outros lugares. Então, a gente vai ver aí, em 2 Coríntios, eu vou abrir, se os irmãos quiserem abrir. Paulo vai dizer, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Em Efésios, no capítulo 2, a partir do 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E aí também em Efésios 4, no versículo 24, que diz, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Também em Tito e em Pedro a gente vai ver. Em Tito, no capítulo 3, 5. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito. E, por último, em 1 de Pedro, no capítulo 1, o versículo 3 e o 23, que diz, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. E lá no 23, esse foi o 3, agora o 23.
Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Então, eu trouxe essas passagens que falam um pouquinho sobre isso, de o que é o nascer de novo, algo que Jesus fala aqui para Nicodemos em sua conversa, e os outros apóstolos, mais para frente, eles também vão falar um pouco sobre isso. Então, ainda que Nicodemos não tivesse feito uma pergunta para Jesus, a gente não vê aqui ele perguntando para Jesus, Jesus ele dá essa resposta para ele, falando que... E ele traz isso desde muito antes. A gente vai ver como o Senhor... Eu sempre gosto de falar disso, de como o Senhor ele criou a humanidade com essa capacidade de conhecer a Deus, essa capacidade de amar a Deus, de se relacionar com Deus. Mas como isso foi quebrado ao longo dos anos. Então, Nicodemos ele começa a entender um pouco mais sobre isso, de que o homem ele foi criado por Deus, algo foi rompido. Mas aí a gente vai ver que existem duas características de pessoas. Às vezes a gente estuda e vê que existe a pessoa que tem essa característica, que é assim, que é daquele jeito. Mas para Deus existe apenas duas categorias. Quando eu estava estudando sobre isso, em alguns momentos do estudo cronológico, a gente bateu nessa tecla lá no Nascente, enquanto a gente estudava, duas características de pessoas. Aquelas que são nascidas uma só vez e aquelas que nasceram duas vezes. Então, nascida uma só vez é aquelas que só nasceram uma vez, seu nascimento natural, e ainda estão sobre o domínio e autoridade, ou seja, a influência de Satanás. Porque nós fomos feitos perfeitos por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Mas quando o homem pecou e houve essa quebra, então agora nós nascemos e temos isso, essa influência, estamos debaixo da influência de Satanás. E aquela que é nascida duas vezes são aqueles que nasceram pela segunda vez, o nascimento espiritual, e que agora estão sob o domínio e autoridade de Deus. Então, o que seria nascer da água e do Espírito? Isso, às vezes, eu não sei se vocês já tiveram, mas eu tenho curiosidade sobre isso, tinha curiosidade de aprender sobre isso, o que é esse nascer duas vezes. Então, a gente pode pensar desse ensino de Jesus, talvez de duas possibilidades. Nascer da água podia ser que Jesus estava se referindo ao batismo de Jesus, o batismo para o arrependimento de pecados, que era o que João Batista fazia naquela época, ou então poderia ser se referindo à necessidade de ouvir, entender e crer na palavra de Deus. Quando a gente vê em Efésios 5, 26. E pode ser ambas as coisas também, então, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela tem esse poder de trazer vida, de revivificar, então, da água e do Espírito. Ela pode ser entendida dessas duas maneiras. Mas o que realmente é importante, e é a obra que o Espírito Santo faz em nós, é a obra de salvação, de regeneração, na verdade, que é o que nos possibilita entrar no reino de Deus, a estar junto do Pai. E essa questão que Nicodemos tinha tanto essa dúvida, como pode o homem nascer de novo? Como pode, ou em algumas... também é falado nascer do alto. É uma obra do Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Então, essa importância da regeneração, assim quando houve a queda, que houve essa separação entre o homem, então essa origem do pecado em nós, agora nós precisamos desse novo nascimento. E é só o Espírito Santo quem faz. Nicodemos ele estava com dúvidas e ele queria saber o porquê disso. Como pode? Como que acontece isso? E Jesus ele fala, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E Nicodemos ele pergunta, como pode ser isso? Jesus fala, você é um mestre da lei, não sabe dessas coisas? Então, algo que o Senhor ele já deixa muito claro para nós, é que é o Espírito Santo quem nos dá essa nova vida, é somente Ele quem pode. E o porquê que isso é necessário? Então, porque quando nós nascemos de novo, nós deixamos de estar mortos espiritualmente. Já não estamos mais presos como filhos da ira, não somos escravos mais dos pecados, daquelas coisas que nos dominam. Nascendo de novo, o Espírito Santo, sim, nos capacita a ter uma nova vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo.
E é o que Paulo ele fala sobre isso. Já que agora nascemos pelo Espírito, vivamos também pelo Espírito. Então, outra questão do porquê a necessidade de nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus, a viver no padrão que agrada o coração de Deus, que já não é mais para o nosso próprio prazer. Agora nós temos a mente de Cristo e a gente consegue discernir o que antes era loucura para a gente. Não sei quanto tempo você viveu longe de Cristo, mas talvez muitas das coisas a maneira como nós vivemos hoje, era diferente do nosso pensamento antes de Cristo. Mas é o Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, quando nós tomamos a nossa decisão por seguir a Cristo, nós agora entendemos isso, temos essa capacidade. Também nós ficamos longe da culpa, livre da culpa e do domínio do pecado. Também, ao nascer de novo, a gente desfruta de uma viva esperança e nós nos tornamos herdeiros com Cristo. Eu acho isso muito precioso, porque tudo que Jesus tinha, e ele fala isso, a glória que o Pai deu a ele veio com alegria e dividiu isso com a humanidade. Seres humanos falhos como nós. O Senhor Jesus, ele veio para dividir, para repartir isso, para dividir aquilo que era só dele, o Filho, o herdeiro, e agora nós nos tornamos coparticipantes com Cristo. Ao nascer de novo, o homem nunca mais vai ser o mesmo. Quando nós realmente nascemos de novo, eu sei que isso às vezes tem algumas dúvidas, mas falando por mim mesmo, a obra que Jesus fez na minha vida, ainda que trocasse isso por qualquer outra coisa, o impacto de Deus na minha vida, saber o que Ele fez, o que Ele mudou, por mais que eu abrisse mão de tudo que o Senhor tem na minha vida, sempre seria diferente. Porque a gente se lembra o que a gente viveu com Deus, a gente sabe o que a gente fez com Deus, o que Deus fez na nossa vida. Então, alguém que não tinha propósito nenhum de vida e recebe um novo propósito de Deus, a sua vida ela se torna diferente. Ao realmente nascer de novo, ao ser isso. Então, quando uma pessoa ela é nascida de novo, o fruto disso é exposto. O fruto ele começa a ser gerado em nossas vidas. E eu expus isso sobre a questão dessa dúvida de como era com Nicodemos, o que ele estava passando ali na sua conversa com Jesus, mas pensando sobre isso, pensando que existem duas características de pessoas, aquelas que nasceram uma vez e aquelas que nasceram duas vezes. E nos faz pensar em qual desses que se encaixa. Eu creio e louvo a Deus por isso que a maioria aqui, não conheço os irmãos, também vi que nós não temos muitos visitantes, mas já tomaram essa decisão de nascer de novo. Tomaram essa decisão de deixar o Espírito Santo gerar vida, de trazer vida a nós, antes que estávamos mortos em pecados. Mas, mediante isso, nós precisamos nos lembrar de que existem pessoas que ainda não tomaram conhecimento disso. Pessoas que ainda precisam dessa obra do Espírito Santo. E também nos lembrarmos de que, quando nascidos novamente, gerados por Deus, nós somos chamados a viver uma vida pelo Espírito, a viver uma vida que agrade ao Espírito Santo. E como a gente sabe disso? Como a gente aprende a viver pelo Espírito? Aprendendo do Espírito. Algo que Deus estava ministrando no meu coração, na minha mente, é: Raquel, você não vai aprender a viver uma vida que me agrade, você não vai aprender a minha vontade para o seu dia, para a sua semana, se você não me ouvir. Você precisa me ouvir, você precisa saber o que eu quero. E a maior fonte de conhecimento é o próprio Espírito Santo. Então, olhando para Nicodemos, que a gente possa ser destes que entende o que o Espírito Santo faz, que não é algo que eu posso vir e falar: olha, Deus ele fez isso, ele mudou a minha vida dessa maneira. Não, é uma obra do Espírito Santo, que é Ele quem começa e é Ele quem termina. Mas cabe a nós deixar Ele ter o controle das nossas vidas, deixar que o Espírito Santo direcione o nosso dia a dia. Paulo ele vai falar de que Deus, as obras que Ele preparou de antemão para que nós vivêssemos. E um livro que eu estava lendo uma vez, o autor ele falava sobre isso, de acordar pela manhã e orar: Senhor, que eu possa viver aquilo que o Senhor preparou para mim hoje. Que eu possa cumprir o propósito do Teu coração hoje. Que a minha vida possa estar alinhada com o Teu propósito hoje. Então, essa sede por agradar ao Senhor,
Quando nós nascemos de novo, isso é algo que precisa ter na nossa vida. Um desejo em agradar ao Senhor, em viver uma vida alinhada com o propósito do Senhor. E isso muitas das vezes vai custar muito, em outras vai custar tudo. Mas é o Senhor quem cuida de cada detalhe, é o Senhor quem sabe o que é melhor para nós. Aquilo que nós entregamos ao Senhor, aquilo que nós colocamos diante de Deus, por amor a Ele, por querer viver uma vida conforme o plano do Senhor para a gente, não tem preço. Quando nós entendemos isso, que é o Senhor quem nos trouxe a vida e agora Ele é o Senhor da nossa vida. É o Senhor quem consegue, através de nós, alcançar algum membro da nossa família. É o Senhor quem consegue alcançar alguém no nosso serviço, na nossa escola. A nossa vida ela começa a ser um testemunho vivo da obra de Cristo. Olhar para uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa nasceu de novo, algo aconteceu. No ano novo, já para concluir, eu tive uma experiência com o Senhor, de que quando eu fui para Barra Velha, quando o Senhor ele compartilhou o propósito dele na minha vida, eu tinha muitos amigos, mas eram amigos da minha antiga vida. E quando eu me reconciliei, comecei a andar no propósito do Senhor, pouco a pouco ali fui aprendendo, o Senhor começou a tirar algumas pessoas que naquele momento eu não ia ter maturidade para andar junto naquela situação que o Senhor estava preparando. E quando eu fui para Barra Velha, na verdade eu fui para Minas e era para ficar só 2, 3 semanas ali, muitas coisas aconteceram. O Senhor mudou totalmente os nossos planos. Já compartilhei isso com a igreja, de que foi um período que eu fiquei sem celular, e quando eu estava com o celular também não tinha sinal. Depois disso meu celular caiu na água. E ali mudaram os planos de que eu iria dali direto para Santa Catarina. E algumas pessoas elas não entenderam. Alguns dos meus amigos não me questionavam, por que você está indo? Você nem se despediu de ninguém. E um amigo específico, que era muito próximo de mim, da minha irmã, não entendeu e acabou que, por algumas discordâncias, foi alguém que eu parei de conversar, parei de ter contato. Mas por que eu quero falar sobre isso? Porque depois desse período que eu fui para Santa Catarina e de que aconteceu isso, a gente nunca mais tinha conversado. E nessa virada de ano, ele e a minha irmã já têm uma amizade, já novamente, e eles estavam ali conversando. Ele não queria subir, porque sabia que eu estava lá. E aí, quando eu passei pela porta, eu ouvi ele falando, e a Kelda? Eu falei, estou aqui. Daí ele subiu, e foi muito bom, assim, porque ele estava muito envergonhado com tudo que tinha acontecido. Eu dei um abraço nele, tipo, tá tudo certo, não tem problema. E ele falava, nossa, meu Deus, você está muito diferente. Você está muito diferente. O jeito que você fala, o jeito que você... Tudo é muito diferente. E enquanto eu estava ali falando, ouvindo essas coisas, eu estava louvando a Deus. E foi uma oportunidade que o Senhor preparou para mim, porque eu falei para ele, sabe, o que me alegra é porque eram pessoas assim como você, que estavam sempre muito próximas a mim, que sabiam a minha vida. E é justamente por isso que me alegra, porque o que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. E aí é justamente isso. Eu olhando para mim, ele falou, nossa, eu me admiro muito, é um orgulho. E eu falei, não. Olhando para mim, eu louvo a Deus. E eu me conheço e eu sei das minhas fraquezas. E quanto mais o Senhor trabalha na minha vida, mais eu vejo a minha limitação. O quanto eu sou pequena diante de Deus, diante dessa graça, disso que o Senhor está fazendo. Então, é justamente isso que eu quero falar. E olhando para mim, não sou perfeita, tenho as minhas falhas, preciso todos os dias da graça do Senhor. Mas quando nós nascemos de novo, a nossa vida ela impacta outras vidas, ela impacta a vida das pessoas que estão à nossa volta. E às vezes a gente não se dá conta. Coisas para mim que são normais, assim, talvez o jeito de falar, eu sei também, tem a questão do sotaque, que essas coisas mudam. Mas vai muito além disso, vai além daquela obra que o Senhor faz nas nossas vidas. Aquilo que não depende de nós fazer, mas que é a obra do Espírito Santo. Então, que nessa noite a gente possa estar à disposição do Senhor e falar, Senhor, eu sei que o Senhor já me deu uma nova vida, mas eu quero viver essa nova vida que o Senhor deu para mim. Eu quero viver o teu plano para a minha vida. Eu quero que as outras pessoas
possam desejar o nascer de novo. Eu quero que as outras pessoas desejem ao Senhor, assim como eu tenho desejado, Senhor. Que o Senhor alcance a minha família, alcance a minha vida, os meus amigos, pessoas que talvez eu nem saiba que estão me observando, mas que o nome do Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe.